E aí, amados, tudo bem? Então vamos agora com a segunda parte do vídeo, onde eu trato sobre as duas testemunhas. E nós vimos no primeiro vídeo que as duas testemunhas têm a ver com o povo judeu e nós, gentios, que adentramos no corpo de Cristo e formamos um único corpo, né? As duas caras formam um único corpo, de judeus e gentios, tá? E essas são as duas testemunhas. E elas recebem poder, elas recebem esses dunamis. Só que para elas receberem esse poder, tem um adendo aí, que é a preparação. Isso é um presente para aqueles que se prepararam antes. Não é qualquer pessoa. Olha o texto aqui, ó. Eles estavam vestidos de pano de saco. Isso remete a Joel capítulo 1, que fala que os sacerdotes tinham que chorar entre o alpendre e o altar, eles tinham que estar proclamando um santo jejum, eles tinham que estar pranteando, chorando, tá? Se convertendo de todo o coração, não apenas uma parte do coração, mas de todo o coração, ou seja, eles não eram apenas ouvintes, mas eles eram praticantes da palavra. Por isso que Tiago fala em Tiago 1,22, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, para não nos enganarmos a nós mesmos. E a marca daquele que tem a sua vestimenta de pano de saco é que ele é humilde. E todo aquele que é humilde, ele se submete a uma autoridade. Coisa difícil hoje em dia, né? Alguém querer se submeter a uma autoridade numa geração de crente que está aí ensinando à torta à direita que é muito bom ser um desigrejado, que as igrejas não nos suportam porque nós somos muito santos, quando na verdade é o contrário, quando na verdade eu tenho que suportar aqueles fracos, já que eu me julgo forte, né? Eu tenho que suportar eles, porque a pessoa que não quer congregar, ela não vai fazer parte. Eu sinto muito. Não é o não congregar no sentido de não ter opção. Tem opção, mas a pessoa prefere ficar sozinha porque ela não quer se submeter a uma autoridade. Mas quer oferta, mas quer dinheiro, né? Mas quer que as pessoas ajudem financeiramente. É muito fácil, meu filho. A pessoa querer de mamar aí nas custas do povo de Deus, mas ela está totalmente solta, desvinculada, não tem parte nenhuma com o corpo de Cristo, é apenas o mestre. É por isso que Tiago falou lá em Tiago no capítulo 3, no versículo 1, não desejais que todos sejam mestres, porque sobre este vem maior juízo. E eu falo isso com toda a autoridade, porque quando eu conheci essa palavra do reino, eu não conhecia ela ontem. Eu não conhecia ela no YouTube. Eu não conheci ela vasculhando a internet. Eu conheci essa palavra do reino em 2002, quando o meu único meio de comunicação era a palavra. Era a palavra. E não foi eu o autor da revelação, não sentei aqui e começou a vir as revelações. Não. Eu aprendi com alguém. Eu sentei num seminário convidado por um amigo meu que trabalhava comigo. Eu sentei no seminário e ouvi a palavra. E lá, ouvindo a palavra, eu me debrucei e tive que largar tudo, meus amigos, a igreja onde eu congregava desde os meus 16 anos de idade, para poder rever, para poder zerar todo o conhecimento, para poder aprender tudo de novo. E não foi fácil. E nessa caminhada que eu fiz, eu já vi muita gente cair. Eu já vi muita gente começar bem e terminar mal, porque eu sou o autor da revelação. Foi Deus que me revelou. Não, eu estava meditando e Deus me mostrou, mas já tinha um monte de gente que ele ouvia falar isso, mas ele outorgou para si essa revelação como se fosse Deus revelando para ele.
e você pensa que Deus não está enxergando essas coisas, a gente não pode cair nesse engodo. É por isso que eu sempre falo que a gente precisa um do outro, a gente depende um do outro. Não adianta nós nos isolarmos e acharmos que Deus ele vai quebrar esse galho para a gente, que não vai. Deus ele vai abater todo o soberbo. Deus ele vai abater o soberbo e vai dar graça aos humildes. Tiago 4,6. E esses pastores que eu vi, que começaram na humildade, muitos, claro, não quiseram ouvir o que eu falei, não porque não sabia, não porque havia contradição, porque eles não sabiam contradizer, mas é porque eles não queriam ouvir, porque eles não queriam aprender. Não queria aprender de alguém que era menor do que ele. Mas houve outros que ouviram. Alguns dos que ouviram se apartaram porque se ensoberbeceram. É um conhecimento de excelência. Então todo mundo quer ser a última cocada. Quer ser o último biscoito do pacote. Achando que são o bambambam. E teve outros que não, que mantiveram na humildade. E às vezes eu vejo até pastores aqui no YouTube que conhecem essa palavra há menos tempo do que eu, e eu aprendo com eles. E eu ouço a palavra deles, como o Rafael, por exemplo, lá no Japão, e a gente senta, conversamos, e ele se converteu há pouco tempo. Pouco tempo que eu digo com relação a mim, né? Uns 3 ou 4 anos atrás, se não me engano. É um homem cheio de sabedoria, de humildade, e eu aprendo com ele. E qual o problema nisso? Filipenses 2 diz que cada um considere o próximo superior a si mesmo. Qual o problema nisso? Qual é o problema nisso? E a gente dizer que aprendeu com fulano de tal. Eu aprendi com o pastor Cláudio Martins, que aprendeu com o pastor Acélio. E aí? Estão lá o nome deles todos nas referências do meu livro que eu fiz, que eu escrevi, estão o nome deles todos lá. Mas a gente não pode deixar que a soberba, que o orgulho, que a presunção tire de nós essa grandiosidade que é ser uma das duas testemunhas, porque a marca das duas testemunhas é a humildade. A marca das duas testemunhas é o pano de saco. E você vai ver que depois que elas entram nessa dimensão de humildade, de mansidão, você vai ver que estas são as duas oliveiras. Essas duas oliveiras vai levar você lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10, aonde vai dizer que existem os 7 olhos de Deus que rodeiam toda a terra, estão sobre toda a terra, e esse candeeiro que está ali, emana dele um azeite de ouro. Aí você vai lá para Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 6, você vai ver que esses 7 olhos que tem ali são os 7 Espíritos de Deus. O que é que são os 7 Espíritos de Deus? Você vai em Isaías capítulo 11, você vai ver o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza. São 7 Espíritos de Deus que tem ali. Esses 7 Espíritos de Deus foi manifesto em Jesus no seu batismo. Mateus capítulo 3 fala que veio o Espírito de uma forma corpórea sobre ele e veio uma voz do alto dizendo: este é meu filho amado que me dá muito prazer. A partir daí foi que Jesus começou então o seu ministério profético. Aproximadamente 3 anos e meio. Foram 3 anos e alguma coisa. Ou seja, a manifestação dos 7 Espíritos de Deus, que é esse azeite de ouro, que é o aperfeiçoamento dos santos, porque 7 é o número da perfeição, e se teve a primeira chuva, que é a temporã, lá em Atos 2, que é a chuva das primícias, Pentecostes, que tem a ver com as primeiras colheitas, os primeiros frutos, a chuva temporã, né? A chuva ceroja que vai cair no final, ela cai na festa dos tabernáculos, que tem a ver com a última colheita. E a preparação final. A última chuva,
que cai na última festa, que é a sétima festa, que é no sétimo mês, que são 7 dias. E foi exatamente em João capítulo 7, quando Jesus falou que quem cresce nele fluiriam rios de água viva. Ele falou isso na festa dos tabernáculos, no último dia da festa. Mas isso só vai acontecer, essa manifestação gloriosa, que isso é uma manifestação gloriosa de Efésios 5, que fala, né, que será tomado de toda a plenitude de Deus. A manifestação gloriosa da igreja gloriosa de Efésios 5. Essa manifestação só vai ocorrer dessas duas oliveiras depois que elas estiverem alinhadas ali com o caráter de Cristo. Porque, irmãos, para chegar nessa dimensão de orar a ponto de chorar, de prantear por causa da vinda do Senhor, tem que estar cheio de Cristo. Então, vocês estão percebendo que nesses últimos dias eu estou trazendo uma palavra que tem revelação e tem uma palavra de arrependimento. Tem revelação, tem uma palavra de conhecimento e tem uma palavra que é para santificação. Hebreus 12:14 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos que crescer em estatura, graça e conhecimento, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Lucas 2:52. Então nós temos que crescer à medida da estatura de Cristo. Então, vira e mexe, você vai ver eu trazendo aqui uma palavra de santificação, uma palavra de revelação junto, porque a gente não pode cair no engodo de eu ter uma palavra revelada, eu ensino, isso basta. Não. Eu tenho que ter uma palavra revelada e eu viver essa palavra revelada, porque o que vai me fazer vencer esse dia mal é o selo, e o selo vem sobre aqueles que estão na medida certa da estatura de Cristo. Primeiro ele mede o tempo, depois ele dá o poder. Qual é a tua altura nesse tempo espiritual que é você, hein, querido? Fica essa palavra em nome de Jesus.